Sendo o principal líder da vila, a função de um Kage vai muito além de ser somente um ninja ultra poderoso, mas também garantir a ordem e o progresso para o seu respectivo povo. O problema é que ao longo da história, alguns Kages acabaram sendo cruéis demais e outros cruéis de menos. Assim, ao serem confrontados por situações complicadas, alguns desses Kages tomaram decisões que resultaram em desastres de proporções gigantescas. E é por isso que hoje nós falaremos sobre os 10 piores Kages do universo de Naruto. Lembrando que os critérios que eu usei para estabelecer esta lista não foram de poder, mas sim como cada Kage administrou a sua vila, beleza? Então, se você gosta de Naruto assim como eu, já deixa aí o seu like e bora pra esse vídeo! E já vamos começar com um personagem bem, digamos que polêmico, Tobirama Senju. Ao longo de sua vida, Tobirama de fato foi considerado como um gênio, mas isso não significa que todas as decisões tomadas pelo segundo Hokage foram inteligentes. Sendo um dos poucos que tinham entendimento sobre a maldição do ódio do clã Uchiha, por muitas vezes preferir ir para a guerra ao contrário de pregar a paz, Tobirama nunca gostou muito dos Uchiha, e a fim de contornar esse problema que era a maldição do ódio, o Hokage delegou o poder da polícia de Konoha para o clã e os colocou em um lugar recluso e distante do centro da vila, com a intenção de dar um trabalho relevante para eles, mas ao mesmo tempo vigiá-los e afastá-los dos cargos mais importantes da aldeia. Num primeiro momento, isso até que funcionou, mas após o ataque da Raposa de Nove Caudas, o atrito entre os Uchiha e a vila acabou atingindo níveis nunca vistos antes, pois os líderes da vila suspeitavam que o ataque da Raposa de Nove Caudas havia sido obra de algum Uchiha que morava em Konoha, pois os poderes do Mangekyo Sharingan são capazes de controlar uma biju, e também porque eles não tinham conhecimento da existência de Obito Uchiha. Por outro lado, os Uchiha que moravam na vila e não tinham nada a ver com o ataque da Raposa de Nove Caudas já estavam de saco cheio de tantas exclusões e acusações. E assim como vocês sabem, a revolta e tentativa de golpe de estado do clã Uchiha acabou dando origem ao seu próprio massacre. É natural que a palavra do Hokage influencie diversas pessoas. Entretanto, a palavra de Tobirama Senju foi levada ao pé da letra por muitos dos seus seguidores, pois sua ideologia de constante suspeita e vigília para com os Uchiha viria a influenciar os líderes da vila que viriam depois dele, como foi o caso de Danzo e Hiruzen, assim manchando a sua história como segundo Hokage. Quarto Haikage. Semelhante ao Tobirama Senju, o quarto Haikage apresentou ser um ninja um pouco mais militarizado, focando muito mais no combate do que na infraestrutura da vila. Apresentando uma personalidade um tanto quanto explosiva, o quarto Haikage deixou a raiva tomar conta da situação algumas vezes no decorrer de sua história, principalmente quando falamos da invasão do Sasuke durante a reunião dos 5 Kages, onde o Haikage perdeu até mesmo um de seus braços num confronto contra o Uchiha devido à sua impaciência, e também durante a Quarta Grande Guerra Ninja, quando até mesmo a Tsunade teve que se opor ao Haikage, devido à sua personalidade um tanto quanto difícil. E vale lembrar também que no passado, ainda na fase de Naruto clássico, foi o Haikage que ordenou alguns ninjas sequestrar a Hinata Hyuga para buscar o seu Byakugan, assim gerando um conflito entre as duas vilas, que posteriormente viria a dar origem na morte do pai do Neji, Hiashi Hyuga. Logo, tendo em vista o temperamento do Haikage juntamente com as decisões que ele tomou ao longo da história, com certeza o governo da Vila da Nuvem já encontrou algumas dificuldades em lidar com o seu próprio líder. Falando agora dos piores Kages que representam a Vila da Névoa, até o mandato da quarta Mizukage, Mei, a Vila da Névoa era reconhecida como a aldeia mais violenta de todo o mundo ninja, pois eles colocavam seus jovens alunos da academia
para lutarem entre si até a morte, e apenas os sobreviventes seriam tidos como ninjas da Vila da Névoa, fazendo assim com que a aldeia ficasse conhecida como Névoa Sangrenta. E devido a esses terríveis acontecimentos, dá para constatar que o trabalho dos 4 primeiros Mizukages foram extremamente ruins, mas hoje eu gostaria de enfatizar o trabalho do primeiro e do 4º Mizukage. O primeiro Mizukage, Byakuren, foi muito provavelmente o grande pioneiro dessas práticas cruéis que a névoa carregava. Assim, merece bastante estar nessa lista. Mas, como se o trabalho do Byakuren já não tivesse sido ruim o suficiente, o terceiro Mizukage, Yagura, conseguiu fazer um trabalho ainda pior. Jinchuriki do Três Caudas, Yagura se tornou o líder da Vila da Névoa por ser o ninja mais poderoso que vivia na região naquela época. Mas, em termos administrativos, o ninja também ganhava, pois com certeza ele era o ninja mais incapacitado para tomar certas decisões também naquela época. Pois, durante o começo de seu mandato, que já não era muito bom, ele acabou caindo em um genjutsu do Obito, que na situação se proclamava como Madara, e controlado pelo Uchiha, ele cometeu diversas atrocidades com o seu próprio povo, como por exemplo, cobrar impostos altíssimos das pessoas mais pobres que moravam na vila e também permitir com que pessoas de má índole fizessem parte do alto escalão administrativo da aldeia, com o sofrimento da Vila da Névoa chegando ao fim só após a morte de Yagura, que perdeu sua vida após ter o genjutsu dissipado pelo ninja Ao. E devido a esses terríveis feitos, o legado do Yagura no mundo ninja é considerado como um dos piores. Inclusive, ele é tão odiado dentro da Vila da Névoa que até mesmo os seus descendentes também sofrem bastante preconceito, como é o caso do já falecido Kagura, que sofreu muito durante sua vida por ser um parente do 4º Mizukage. 私が4代目水影様だと思っていた人物とはそのシャリンガンで4代目を操っていたとは一体何者なんですあなたウチハマダラだ 4º Kazekage, Rasa. Mesmo sendo um ninja que tinha a capacidade de manipular areia de ouro, Rasa conseguiu enfiar Sunagakure em uma profunda crise financeira. Mas essa não foi a maior burrada desse Kazekage. Todo mundo sabe que a vida de um Jinchuriki não é nada fácil, e o motivo disso acontecer é que no passado, as vilas ninjas tinham como costume selar uma biju dentro do seu respectivo usuário para que assim ganhasse um aumento em seu poder militar e também pudessem garantir uma maior segurança para os habitantes da aldeia. O problema é que o Rasa levou as coisas um pouco longe demais ao tornar o seu próprio filho, Gaara, num Jinchuriki quando ele ainda estava na barriga de sua mãe. Devido a isso, o parto de Gaara foi bastante complicado e acabou resultando na morte da mãe do jovem Jinchuriki, sendo ela a Karura. Rasa não pareceu ter aceitado muito bem a situação, culpando Gaara por esta fatalidade, e assim não tendo um pingo de pena em tomar as piores decisões para tornar a vida do pequeno Jinchuriki ainda mais miserável do que já era, colocando o jovem a constantes sofrimentos desde sua infância até a adolescência, como por exemplo, ordenar que o próprio tio do Gaara, o ninja Yashamaru, atentasse contra a vida do garoto. E o fim do 4º Kazekage veio quando ele tomava uma atitude digna de um péssimo Kage, sendo essa quando ele se aliou ao Orochimaru a fim de bolar um ataque contra a Vila da Folha. Porém, durante os preparativos para esse ataque, é claro, Orochimaru traiu o Kazekage, matando ele e se disfarçando como líder da Vila da Areia para que assim pudesse se infiltrar na Vila da Folha. Lord Kazekage! Orochimaru. Aí você deve estar se perguntando, Orochimaru nunca foi Kage, mas, por incrível que pareça, o Sennin lendário já esteve no posto de Kage 2 vezes no decorrer de sua vida. Uma delas foi quando ele matou o Kazekage e se disfarçou para se infiltrar na Vila da Folha, e a outra vez foi quando ele fundou Otogakure, pois a Vila do Som era tida como uma vila ninja,
E como Orochimaru era uma espécie de líder daquela aldeia, pode-se dizer que ele era uma espécie de Kage daquela aldeia. E falando de quando Orochimaru fundou Otogakuri, bom, sendo anteriormente o país dos campos de arroz, Orochimaru convenceu o senhor feudal da região a deixá-lo liderar a vila e desenvolvê-la no mundo ninja. Porém, após tomar conta da região, Orochimaru usou os próprios moradores da vila como cobaia em seus terríveis experimentos. Inclusive, foi lá que ele deu grande desenvolvimento em suas experiências com a marca da maldição. E se Orochimaru pôde ser considerado como uma espécie de Kage, com certeza ele está entre os piores. Você é perfeito. Quem é você? O que você quer? Danzo Shimura. Para Konoha, Danzo não chegou a ser oficialmente considerado como um Hokage, mas, durante um breve período após o ataque de Pain na vila, na falta de Tsunade, que estava muito ferida e em processo de recuperação, o vilão Danzo conseguiu sentir o gostinho do que é ser um Hokage. Danzo Shimura já cometeu tantos crimes que já fizemos até mesmo um vídeo especial só sobre isso. E sendo um dos personagens mais odiados do anime, ele nunca aceitou muito bem o fato de não ter sido escolhido por Tobirama para ser o seu sucessor. Por isso, ao longo de sua história, o Shinobi cometeu uma série de atos hediondos na tentativa de dar um golpe de estado em sua própria vila. Algo que acabou matando muitos habitantes de Konoha que não tinham absolutamente nada a ver com toda essa história. Um tanto quanto corrompido pelos ideais de Tobirama e também obcecado por poder e por Konoha, Danzo cometeu crimes como, por exemplo, roubar o Sharingan de Shisui, fazer uso das células de Hashirama sem a autorização da vila e também permitir com que Orochimaru cometesse diversos tipos de atrocidades nas sombras em prol de suas experiências. Assim, Danzo nem precisou ser oficialmente um Hokage para ser considerado como um dos piores Hokages. Porém, o que mais assusta nisso tudo não é necessariamente o fato de Danzo ter ido tão longe com os seus atos maléficos, mas sim o fato de que Hiruzen Sarutobi sabia de grande parte desses crimes que Danzo cometia, e também sabia muito bem de como o Danzo lidava com as situações, e mesmo assim permitiu com que ele agisse livremente. Para muitos, o Hiruzen foi o pior Hokage que a Vila da Folha já teve, inclusive para mim. Logo, é bem cabível que ele entre na lista de piores Kages do mundo ninja. Tobirama escolheu Hiruzen como o terceiro Hokage, pois acreditava que o ninja era forte e tinha consigo a vontade do fogo. E realmente, Tobirama estava certo, já que no auge de seu poder, Hiruzen foi conhecido até mesmo como o novo Deus Shinobi. Porém, o que talvez Tobirama não tenha percebido é que Hiruzen não tinha nem um pouco de pulso firme para conseguir comandar a maior vila do mundo ninja. Pois foi justamente no reinado de Hiruzen que tivemos um dos atos mais hediondos de todo o anime, que foi, como já dissemos, o massacre do clã Uchiha. Sem tirar que ele também permitiu com que Orochimaru fugisse ileso da vila, mesmo após ser pego em flagrante cometendo um de seus vários crimes. Sendo assim, nós podemos dizer que a grande maioria dos crimes cometidos por esses vilões dentro da Vila da Folha teve sim envolvimento do Hiruzen Sarutobi, já que o terceiro Hokage conhecia e muito bem tanto o Danzo quanto o Orochimaru, pois o Danzo foi um de seus companheiros de equipe no passado, e o Orochimaru foi nada mais nada menos do que um de seus alunos. Logo, o Hiruzen poderia sim ter evitado algumas das várias tragédias que aconteceram dentro da Vila da Folha. Sarutobi, omae! まずは礼を言う。これでこの葉は内戦を免れた。他の手段はなかったものかと。これよりこの葉はお前を一族殺しの抜け人とし。E na sua opinião, quem foi o pior Kage do mundo ninja? Deixe aí nos comentários.
Se você gostaria de saber como foi a morte de cada Kage, ou qual que é o poder dos Kages da nova geração, basta clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. E antes de partir, não se esqueça de deixar um like se você gostou desse vídeo, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui!